pegando aí o que você falou, né, de quando a gente tem um propósito, e aí você falou também da constância. E foi exatamente isso que eu vi quando eu nadava, e agora, no momento que eu tô dessa transição, quando a gente não tem um propósito, o que a gente começa, para, inventa várias desculpas e acaba parando, né? A cabeça fica a mil. E aí eu tentei fazer uma relação, uma analogia com o que eu tinha vivido e com o que eu tô vivendo agora. E pensando muito nisso, eu percebi que quando eu nadava eu tinha um propósito, eu tinha um objetivo, né? E ele foi, durante os anos, ele foi se alterando e até chegar nas Olimpíadas, mas eu tinha um propósito. E o meu propósito era, e eu não percebia, eu percebi isso nessa reflexão. Eu queria ser cada dia melhor, sempre melhor. O meu objetivo era chegar numa Olimpíada, mas o propósito que eu tinha de fazer, o prazer que me dava de fazer aquilo ali, era ser melhor todos os dias. E por que eu tô falando isso? Porque você falou uma coisa de, né, de às vezes a gente, as dificuldades vão aparecer o tempo inteiro. E aí eu lembrei que eu tentei para 2 Olimpíadas antes da ir para minha Olimpíada mesmo, e de uma para outra são 4 anos. E eu fiquei por muito pouco em 2008, depois eu fiquei por muito pouco em 2012. E aí, se você for pensar assim, se eu pensasse só na meta, né, só chegar nas Olimpíadas, eu teria parado antes, eu Com acredito. certeza. Uhum. Então, quando você tem um propósito claro, alguma coisa assim que você sente que é uma algo a mais, essa caminhada, por mais difícil, por mais obstáculos que ela tenha, você consegue superar. Porque você não tá à deriva, você não tá. E hoje eu me sinto um pouco à deriva, né? Tipo, meio que sem. E aí várias coisas entram na minha cabeça. Mas quando você tem uma coisa muito clara, você segue, não importa. Manu, mas fala, as meninas podem não estar entendendo assim do que você está falando, do que você está à deriva. Explica aí um pouquinho para as meninas, por favor. Tá, então, eu nadei na minha vida inteira. Então, foi uma dedicação, assim, exclusivamente para natação. Deixei muitas coisas de lado, inclusive a minha família, né? Os meus sobrinhos, eu não vi crescer, perdi vários aniversários. E, enfim, então eu deixei uma vida social, de estudos, de várias coisas, por uma única coisa. E aí agora me vendo, né? Tô formando em nutrição, me vendo trabalhando, começando aí essa nova empreitada, eu fico um pouco perdida porque eu não sei exatamente o que eu quero com a nutrição ainda, onde eu quero chegar, qual é a área que eu vou trabalhar, o que eu quero ser dentro daquilo, que diferença que eu quero fazer com a nutrição. É realmente ter um propósito naquilo ali que eu tô fazendo, não é pra mim, tá? Não é simplesmente eu trabalhar num negócio para eu ganhar dinheiro. Ou para eu. Não, eu quero ter algo a mais. Porque eu ganhar dinheiro acho que não vai me motivar. Já tive experiência de emprego antes, em que eu poderia sim ganhar muito dinheiro, mas eu não via algo a mais. Eu não via um propósito na outra coisa que eu fiz. Então, para mim tem que ser algo a mais do que o dinheiro, por exemplo. Tem gente às vezes que vai ter, mas no meu caso eu quero encontrar um propósito naquilo ali. E quando eu fico falando que eu tô à deriva, é porque tô à procura disso, de entender e fazer. E por enquanto eu tô fazendo o que a Jaqueline falou. Fazer porque tem que ser feito. Mas eu acredito que quando eu encontrar aquilo ali, a chance de eu ser bem sucedida, de eu ir pra frente e as coisas acontecerem, que foi que aconteceu na natação, é muito maior. E, bom, e aí eu não lembro. Ah, tá. E aí voltando, né, que eu falei, tá falando das Olimpíadas, quando a gente foca o negócio. Então, eu tive, assim, várias tentativas frustradas, assim, de foi para as Olimpíadas, fica por muito pouco, não vai, daqui a 4 anos vai de novo, tenta de novo e não vai. E aí, finalmente, eu consegui. E eu acredito que eu insisti, vou falar que é bem difícil ser atleta, sem treinar de manhã, de tarde, o dia inteiro, né? Você vive em função daquele final de semana, por mais às vezes você não treina no domingo, mas você tá querendo descansar o corpo, se alimentar, fazer tudo em função. Recuperação, né? E tudo isso é possível e foi possível. Eu tinha muito claro o propósito, eu tinha muito claro onde eu queria chegar, né? E quando a gente tem um propósito, é muito fácil você se comparar, né? Você sabe para onde você está indo. Assim, então, o que eu já melhorei? O que eu não melhorei? Né? Eu tô melhor do que o quê? Você tem um parâmetro de comparação. E quando Uhum. não sabe para onde vai, fica aquela coisa de, tá, e aí, eu tô melhor do que o quê? Não sei, não tenho, né? Eu tô caminho da onde? Eu tô mais perto do que Uhum. eu tô Você mais tá, essa frase foi ótima. Tô mais perto do quê? Aonde eu tô chegando, né? Para que exato. eu tô fazendo isso?
E é assim que às vezes eu me sinto. Falo assim, tá, vou estudar o quê? Mas o que que eu quero saber disso daqui? Mas pra que que eu vou usar? Onde eu vou usar? Como que eu vou usar? Né? Em relação à nutrição. E aí, em relação, acho que as meninas do bar, aí você vai fazer essa analogia melhor, mas eu acho que é isso, começou por um motivo. E qual é o propósito daquilo ali? E continuar. E a partir do momento que a gente faz, vai dando prazer até nas dificuldades, nos dias ruins. Você não, Não, você e o seu propósito, você acha que assim, durante a sua carreira, ele mudou? Ou era sempre esse? Eu quero ser melhor. Eu quero ir lá e ser reconhecido. Você falou muito dessa coisa do reconhecimento, né? Quando a gente estava conversando. Esse ser reconhecido era uma coisa que pesava bastante. Então, mas mudou? No começo você começou por quê? Depois você continuou por quê? Porque eu acho que às vezes o propósito muda. pode. A gente muda de opinião, a gente amadurece e, obviamente, o nosso propósito vai mudando junto com esse crescimento pessoal, né? Sim. Eu acho que quando eu era mais nova, né, eu não entendia muito o porquê daquilo ali que eu estava fazendo. Eu simplesmente gostava muito, me sentia muito bem realizada, né, de passar por obstáculos que iam tendo. E aquilo ali me motivava, a competição me motivava, ganhar me motivava. Mas o propósito, eu acho que no começo era realmente diversão, né? Acho que era ir lá, me divertir, socializar. E com o tempo isso foi ficando mais quase como uma obsessão mesmo de querer ser cada dia melhor. E quem conhece essa bichinha sabe que é isso mesmo, uma obsessão. Sem contar a veia competitiva, né? É. E o que mais que eu posso dizer disso? Vamos fazer aqui a analogia em relação a quem está fazendo uma atividade física, né? A gente estava conversando muito do antes feito que perfeito, que a gente começa exatamente falando do motivo, né? A gente, lá dentro do antes feito que perfeito, eu não chamo de propósito, mas eu falo que é o motivo que a gente tem que procurar pelo qual a gente está fazendo atividade física. E porque as razões para a saúde, todo mundo conhece, né? Você precisa fazer atividade física para ser mais saudável, para fazer com que o seu corpo funcione melhor, para evitar uma série de doenças, para manutenção do seu peso. Enfim, você vai ser uma pessoa mais saudável se você for uma pessoa ativa. E, obviamente, todo mundo sabe disso, todo mundo que tem acesso à informação, todo mundo que tem uma rede social, todo mundo que lê uma revista, né? Todo mundo que sabe ler, praticamente, sabe que você, se você fizer atividade física, você vai ser mais saudável. Do Uhum. mesmo jeito que sabe que se comer fast food é uma comida que não faz bem para a saúde, você não vai ter, né? Se você comer fast food todos os dias, você não vai ter saúde. E se você comer bem, você que é da nutrição, tá aí para explicar isso melhor, você também vai ser mais saudável. Enfim. Então, as pessoas sabem por que para a saúde delas, elas precisam fazer atividade física. Mas por que elas, de fato, não conseguem fazer? Por que não fazem? O que está faltando? E eu acho que é exatamente isso, é ter um propósito, um motivo, tá? É lógico que, assim, quando a gente está falando da Manu, uma atleta olímpica, talvez tenha uma proporção um pouco maior, mas quando a gente está falando aqui da atividade física, se você considerar que quando você se cuida e cuida da sua saúde, você está fazendo um bem enorme para você e todos que estão à sua volta, o propósito é tão grande quanto. Mas pode ser que a saúde e estar bem para lá na frente, quando você tiver 70, 60, 70, 80 anos, estar bem, independente, ainda não seja um propósito na sua cabeça, né? Você ainda não consegue enxergar isso. Então, qual que é o seu propósito agora fazendo atividade física? Você que está aí assistindo a gente, não tem constância com a sua atividade física, por que você faria atividade física hoje? O que, independente de ter vontade ou não, no dia que você acorda para fazer sua atividade física, por que você sairia da cama para fazer? O que você quer com a sua atividade física? De fato. E aí eu sempre falo para as meninas, Manu, que
ter o seu motivo, o seu propósito é uma coisa muito pessoal, né? Que as pessoas se sentem muito julgadas. Que às vezes o seu propósito pode não ser um propósito lindo, uma coisa, alguém pode considerar fútil. E aí você vai se sentir julgado e você acaba nem pensando naquilo, porque aquilo não é uma coisa tão importante assim. Mas é.